Fala aí, eu sou o Rafael do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre a força de atrito? Então vamos lá. Para faxinar a casa, você precisa arrastar um armário. Tá aqui você tentando arrastar esse armário, você executa no armário uma força de 40 newtons. A massa desse móvel vale 50 kg. E o Mi estático, ou seja, o coeficiente de atrito estático do armário com o chão, vale 0,1. A pergunta que a gente quer saber é: o armário vai sair do lugar? Bom, para a gente saber isso, a gente precisa entender a força de atrito. A força de atrito é a força de contato entre superfícies que se opõem ao movimento. Existe a força de atrito estático, que é quando o corpo está parado. E a fórmula dela é a seguinte: força de atrito máxima é igual ao Mi estático vezes A normal. Mi estático é o coeficiente de atrito estático. E existe também a força de atrito cinética, que é quando o corpo está em movimento. E a fórmula dela é o FAT, força de atrito, é igual ao Mi cinético, coeficiente de atrito cinético, vezes A normal. Beleza? Então vamos ver esse caso aqui. A gente tem um pirata que descobriu um baú do tesouro. Só que esse pirata ele está sozinho e ele precisa carregar esse baú até o seu navio pirata. Só que esse baú ele tem uma força de atrito muito forte. E aí o pirata vai realizando uma força tentando arrastar esse baú. Vamos ver o que acontece. No início, quando o pirata executa uma força, por exemplo, de 5 newtons, a força de atrito também vale 5 newtons. Portanto, a resultante no baú é 0 e o baú não se movimenta. Aí o pirata se esforça um pouquinho mais e executa uma força de 10 newtons. A força de atrito também vale 10 newtons e esse baú não se movimenta. Então, o pirata vai e se esforça um pouquinho mais ainda e chega a uma força que é igual à força de atrito estática máxima, que a fórmula dela é o Mi estático vezes A normal. Se o pirata realizar uma força além dessa, olha só o que acontece. A força de atrito deixa de ser a força de atrito estática máxima e passa a ser a força de atrito cinética, cuja fórmula é o Mi cinético vezes A normal. Como essa força de atrito cinética ela é menor do que a força, a partir daqui, a resultante desse baú deixa de ser 0, porque o F é maior do que o FAT. E com isso, esse baú ele ganha uma aceleração e pode se mover. Vamos ver então agora o caso do nosso armário. A gente tinha um armário. E falamos que a massa desse armário vale 50 kg. Falamos que o coeficiente de atrito Mi estático desse armário vale 0,1. E falamos que você executou uma força que vale 40 newtons. Bom, vamos fazer agora o diagrama do corpo livre desse armário. Para cá, para a direita, nós temos a força. Para a esquerda, nós vamos ter uma força de atrito, porque ela está se opondo ao movimento. Para baixo temos o peso e para cima temos a normal. Para saber se essa força, que vale 40 newtons, é capaz de movimentar esse armário, a gente precisa saber se essa força é capaz de vencer a força de atrito estática máxima. Qual é a fórmula da força de atrito estática máxima? Ela é Mi estático vezes A normal. Então, a gente precisa encontrar essa normal aqui. A gente sabe que esse movimento desse armário não acontece no eixo Y. Então, a aceleração no eixo Y tem que ser 0. Isso vai implicar que normal menos peso é igual a 0. Portanto, normal é igual ao peso, que é igual a mg, que vale 50 vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade. Com isso, a gente consegue encontrar qual é a força de atrito estática máxima. Ela vai ficar valendo o Mi estático, que vale 0,1, tá aqui, vezes A normal, que é 50 vezes 9,8. Com isso, vamos encontrar uma força de atrito estática máxima igual a 49 newtons.
Só que a nossa força foi de 40 newtons e a força de atrito estática máxima foi de 49 newtons. Isso quer dizer o quê? Que a força que nós executamos ela é menor do que a força de atrito estática máxima. Portanto, o armário ele não se moverá. Agora imagine o seguinte, em vez de executar uma força de 40 newtons, você executou uma força de 50 newtons. Bom, essa força de 50 newtons ela é maior do que a força de atrito estática máxima. Então esse armário vai se mover, certo? E vamos falar também que o μ cinético do armário com o piso vale 0,05. Então agora a força de atrito ela não vai ser uma força de atrito que vai se opor ao 40 newtons para o armário não se mover. Ela vai ser uma força de atrito que é cinética. E a força de atrito cinética, ela vale o μ cinético vezes a normal. Nós vimos que a normal vale 50 vezes 9,8, né? Então essa força de atrito cinética vai valer o μ cinético 0,05 vezes a normal, 50 vezes 9,8. Com isso, vamos encontrar uma força de atrito cinética que vale 24,5 newtons. Bom, esse armário vai se mover se a gente aplicar uma força de 50 newtons. Mas qual vai ser a aceleração desse armário? Para isso, a gente vai fazer a segunda lei de Newton. Então, eu vou ter que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, correto? A força resultante ela é o nosso 50 newtons menos a força de atrito cinética, que é 24,5. Isso é igual à massa do armário, que é 50 kg, vezes a aceleração, que é a que a gente quer encontrar. 50 menos 24,5 vai dar 25,5. É igual a 50 vezes a aceleração. Com isso, essa aceleração vai ficar valendo 0,51 metros por segundo ao quadrado. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.